Olá, pessoal! Nós vamos fazer uma revisão do modernismo, a primeira geração, tá? O modernismo foi um movimento literário e artístico do século XX e tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista, libertando-se dos paradigmas, formalismos e regras que até então imperavam. Então, eles queriam uma liberdade para escrever. No Brasil, o modernismo preconizava a independência cultural do país, sendo valorizada a cultura cotidiana brasileira, em específico a linguagem popular. As obras modernistas são de uma importância extremamente enriquecedoras para a literatura brasileira. Aí as fases do modernismo no Brasil foram três momentos distintos chamados de fase ou gerações que caracterizaram esse estilo de época. A primeira fase foi de 1922 a 1930, também chamada de fase heróica. Foi a mais radical no rompimento com os paradigmas tradicionais. Houve a redescoberta e valorização do cotidiano brasileiro, com grande destaque para a linguagem coloquial, que é a do dia a dia, espontânea, com suas gírias, seus erros e capacidade expressiva, com humor, com ironia, com sarcasmo. Ocorreu também a negação brusca do passado que os românticos pregavam, né? A nível formal, sendo desvalorizadas as regras de rima, métrica da poesia. Então, agora a maioria das poesias, elas não tem medida padronizada, não tem versos padronizados, geralmente elas são bem pequenininhas. Os principais autores da primeira fase são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Dentre os quatro aqui, os três primeiros são mais importantes. Os dois primeiros têm o mesmo sobrenome, mas não há parentesco entre eles, é coincidência apenas, tá? Aí coloquei uma poesia aqui da primeira geração para vocês verem a linguagem. Pronominais, ela é bem famosa, já caiu em vestibular. Ela está se referindo aos pronomes, né? Então aqui ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso é uma poesia. Não tem padrão de número de versos, nem de tamanho dos versos. Teve uma liberdade formal. E ele quis dizer aqui que para ser compreendido você não precisa falar corretamente seguindo a gramática. É isso, então há essa liberdade. A outra poesia do lado de cá, que é dele também, Erro de Português, é o nome da poesia. Aí ele diz: quando o português chegou debaixo de uma chuva bruta, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E é uma coisa engraçada, né? Uma poesia engraçada. É só essa estrofe e os tamanhos dos versos também não tem padrão, tá? Essa é a parte de gramática. Agora, de literatura. Agora, a parte de gramática é concordância nominal, que eu revisei só um pedacinho aqui, ó. Porque no livro tem essa matéria, tá? Concordância nominal trata especificamente da concordância de gênero e número que deve ocorrer entre o nome, o substantivo e os outros termos da sentença que o modificam, que são o adjetivo, os artigos, o pronome e até mesmo os numerais. Além dessa regra geral, há casos específicos que podem gerar muitas dúvidas, como o que ocorre com as expressões é proibido, menos, anexo, meio. Então as pessoas ficam meio na dúvida na hora de fazer. Aqui tem atividades, ó, na aula 4, do dia 13/5, para revisar isso. Mas quando a gente for fazer, nós vamos utilizar o livro também para ver as outras regras, tá? E na aula 5 aqui nós vamos ter as atividades referentes à primeira geração modernista, tá? De 1 a 3, são atividades objetivas. Então, são bem fáceis. Então, vocês vão tentar fazer e depois nós vamos revisar durante o decorrer dessas aulas e depois nós vamos corrigi-las também, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada.